Olá, chegamos ao 14º episódio da série Atitude Pro e ao último episódio a respeito das interações profissionais. Neste episódio, eu quero relativizar um pouco a enorme importância que tem sido dada à imagem profissional, como de resto, à imagem em geral. E junto com isto, espero ajudar você a lidar com menos ansiedade e com mais comprometimento ético com as questões suscitadas pela criação de uma imagem profissional diante do mercado. Venha comigo. Uma imagem vale mesmo mais que 1000 palavras? Esse é um ditado que nós temos ouvido e repetido muitas vezes. Muitas vezes. Nós nos convencemos quase de que isso é absolutamente verdade. Talvez interesse aos produtores de imagens. A televisão, especialmente no momento em que ela competia com o rádio, por exemplo. Mas a pergunta que eu quero fazer, o questionamento que eu quero fazer é: uma imagem vale mesmo mais do que 1000 palavras? Quando vemos uma imagem, sabemos exatamente o que estamos vendo? Quando vemos uma imagem, sabemos as intenções que a levaram a ser comunicada a nós? Sabemos o que está por trás daquela imagem, compreendemos o cenário por simplesmente ver uma imagem? Dificilmente. Olhe para essas marcas. Com exceção de uma delas, são marcas comerciais. Essas imagens foram criadas e publicadas com a intenção de comunicar ou de fixar na mente das pessoas, do mercado, da sociedade em geral, uma ligação, estabelecer uma ligação entre aquela imagem e uma série de produtos, valores, intenções. Mas quando você olha para essas imagens, dissociadas de qualquer outra coisa, qualquer outra informação, você não deduz imediatamente o significado delas. Talvez você associe a maior parte delas a uma empresa, a uma organização, a um produto. Talvez você não faça nenhuma ideia a respeito de a que se refere essa imagem, a respeito de alguma delas. A questão é, o que você compreende de quem as publicou por simplesmente ver a imagem? Quase nada. Você faz uma associação condicionada. Você viu essa imagem associada a uma revista, a uma loja, a um produto, mas você não sabe o que ele significa. Para descobrirmos o que significam essas imagens, precisamos de muitas palavras. Muitas palavras. Imagens sozinhas não nos acrescentam compreensão. Pelo contrário, é possível que nós façamos associações diferentes daquelas que quem publicou as imagens gostaria que nós fizéssemos. O que é um elefante? O que é uma medusa? O que é uma árvore? O que é uma maçã? O que é um pombo? O que é um peixe? O que é um coelho? O que é um touro? É um touro. O que é um H? Ou um N invertido? O que é? Nós não sabemos. Não sabemos até que muitas palavras sejam associadas para explicar as imagens, para dar sentido a elas.
muito mais do que dizer que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu prefiro a seguinte frase: uma imagem esconde histórias. Uma palavra desvenda-as. Essa frase é de uma vinheta de um canal de TV especializado em séries policiais. Tem tudo a ver com a atividade de um detetive. Quando se depara com uma cena de crime, ele não imagina que uma imagem valha mais do que 1000 palavras. Ele não sabe o que aconteceu. Ele não sabe por que aconteceu. Ele não sabe quando aconteceu. E todas essas coisas demandam essa história por trás da cena do crime, por trás da imagem diante dos olhos do detetive. Demandam uma investigação, às vezes demorada, detalhada, a respeito de muitos, talvez todos, os aspectos envolvidos na cena, até termos uma história que explique aquela imagem, que dê sentido àquilo que estamos vendo. Supervalorizamos, em geral, aquilo que vemos, como se o sentido da visão fosse absolutamente suficiente. Nós conhecemos a história dos cegos, vários cegos apalpando um elefante e tirando conclusões erradas a respeito do que seja um elefante, dependendo do que eles tocaram no elefante. O rabo, a tromba, a orelha, uma das pernas, aquela grande pança. A pergunta que nós fazemos quando olhamos um elefante, quando vemos um elefante, é que nós achamos que compreendemos o elefante. Nós não sabemos nada a respeito de um elefante simplesmente por vê-lo. Uma imagem esconde histórias. E são as palavras que contam a história, que dão compreensão a respeito das imagens que nós vemos. Como isso alcança você? Uma imagem só tem valor quando sua história é contada. As histórias por trás daqueles logotipos, daqueles símbolos, podem ser encontradas nos links que estão na descrição deste vídeo. 2 links para contar as histórias por trás daqueles símbolos. Mas a pergunta que nós fizemos é: como esta percepção alcança você? Como o fato de que uma história, uma imagem só tem valor quando sua história é contada, alcança você? Você acompanhou esta série. Nós falamos sobre intenções. Nós falamos sobre ações. Nós falamos sobre interações, relacionamentos. Nós falamos sobre muitas coisas associadas a essas 3 coisas, a esses 3 conceitos. A sua imagem profissional é a última coisa de que nós vamos falar quando estamos falando sobre uma atitude profissional. Quando estamos falando sobre as interações profissionais. A sua imagem profissional, aquilo que os outros veem, depende não apenas de como você se apresenta. Você vai encontrar muita coisa sendo dito a respeito de como você se apresenta. E é importantíssimo que você preste atenção na maneira como se veste, na maneira como se apresenta nas redes sociais, o tipo de fotografia que você coloca no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram, a qualidade do site que você publica, as cores que você utiliza. Não falta quem tenha muito a dizer a respeito disso, e são coisas importantíssimas a serem ditas. O que eu quero trazer especificamente aqui é que
A imagem na mente das outras pessoas está fora do seu controle. As conclusões que elas tiram a respeito daquilo que elas veem depende de uma porção de pressupostos delas. Relações mentais, sinapses, já associadas anteriormente àquilo que elas veem. A cor da sua pele, o estilo da sua roupa. Se você tem cabelos mais ou menos. Se você usa óculos, não é difícil que alguém pense em você como um intelectual. Se por acaso seus óculos estão caídos sobre a ponta do seu nariz, talvez alguém diga, ele é um contador. Por que fazemos essas associações? Tudo que nós estamos vendo é uma pessoa com uma deficiência qualquer do seu sentido da visão e com um par de óculos que escorrega porque não está bem calibrado. Mas nós tiramos conclusões a respeito das coisas que vemos. E você não tem controle a respeito daquilo que as outras pessoas pensam a partir do que vem, exceto que você pode contar a sua história. Você pode publicá-la. E então, aquela imagem terá o valor que você der a ela. Se você conta a sua história, então as pessoas vão associar o que elas veem à história que está sendo contada. A história delimita a imagem. A história dá um sentido à imagem e não qualquer sentido à imagem. A história fixa esse sentido naquela imagem. A história controla a imagem projetada. A imagem profissional é intencional. Significa que ela precisa ser projetada intencionalmente. E ela deve, para isso, ser sustentada por uma história convincente, baseada em conceitos, as crenças, os valores, os princípios, conscientes, intencionais, nos quais você realmente acredite, não mera propaganda. Crenças, valores e princípios que expressem quem você é e no que você crê. Mas também baseada essa história nos fatos. Ela precisa ser suportada pelos fatos. Se você diz algo a seu respeito, aquilo que você faz e o modo como você se relaciona precisam corroborar as suas intenções, precisam corroborar o seu discurso. Aquilo que as pessoas veem precisa estar, então, associado a essa história. Outras pessoas, livros, vídeos, podem falar e ajudar muito a você compreender os elementos da imagem, compreender como você projeta imagens adequadas de muitas maneiras diferentes. O que nós queremos sustentar aqui, manter aqui, é esse aspecto ético. Salientar o fato de que a imagem solitariamente não vale nada. Pelo contrário, ela pode produzir enormes estragos na sua atividade profissional. Ela pode trazer enormes prejuízos se ela não estiver associada e sustentada por palavras, por conceitos, por ações claras, explicitadas, explicadas. Então, há uma ciência, uma técnica chamada storytelling,
talvez você já tenha ouvido falar. Se não sabe nada a respeito dela, pode buscar informações no Google, elas estão sobrando ali. Sem problema nenhum, você vai encontrar algo para compreender o que é storytelling. Mas, basicamente, tem a ver com a arte de contar histórias. Histórias que são necessárias para manter a sua imagem ou as imagens associadas à sua atividade profissional na mente dos espectadores, na mente das pessoas com as quais você se relaciona, atreladas essas imagens às suas intenções, e não às percepções ou relações mentais, às sinapses de quem vê você. Você é o responsável pelas imagens que transmite. Você precisa contar a história. E isso significa que você precisa construir uma ligação consistente entre todos os elementos de sua conduta profissional. O discurso das suas intenções, suas definições estratégicas, sua missão, sua visão, seus princípios, valores e crenças, sua própria clareza a respeito de quem você é e do que você se propõe fazer, como você age no mercado. Você precisa manter consistência entre o discurso e a ação. Quando as pessoas olharem para você ou para os símbolos que representam a sua atividade profissional, quaisquer que sejam, elas vão obter compreensão cada vez mais clara daquilo que vem. Elas serão levadas a associar aquelas imagens à história que você conta, aos significados que você propõe, ao sentido que você dá à imagem que você projeta a seu próprio respeito no mercado. Isso não é fácil. Manter consistência não é fácil. Todos nós somos contraditórios ou aparentemente contraditórios. Há dois alertas que precisam ser feitos. O primeiro deles é: imagem é muito, muito importante. O antigo ditado que dizia que a mulher de César não basta que seja honesta, é preciso que pareça honesta. Tão antigo quanto o Império Romano, esse ditado. Pleno de verdade. As pessoas não se aproximam de você pelo que você é, elas não conhecem você. Elas se aproximam de você pelo que você parece ser. De modo que sua imagem, a imagem que você projeta, a imagem que as pessoas veem, é muito, muito importante. O segundo alerta: imagem é só consequência. Imagem não é a realidade. Imagem é aquilo que resulta na mente das pessoas do que você faz, da sua presença física, de como você se relaciona e, principalmente, da história que você conta e que dá sentido a todas essas coisas, que torna todas essas coisas consistentes, que estabelece relações entre todas essas coisas, suas ações, seu discurso, suas intenções. Imagem é só consequência. Então, a maneira de controlar a imagem é agir de maneira consistente, é relacionar-se de maneira consistente e é discursar, contar uma história que seja consistente. Por hoje é só. No próximo e último episódio, faremos uma retrospectiva de toda a série Atitude Pro, propondo um caminho para desenvolvê-la de maneira intencional, consistente e constante. Espero você na semana que vem.